paz do Senhor Jesus. Que bom que eu estou aqui mais uma vez para entrar na sua telinha e trazer uma palavra para a sua meditação. Hoje eu quero falar de fé. Quero passar uma mensagem para você, uma mensagem de Paulo, né? Pela fé dos romanos. Então hoje nós vamos falar de fé. Como a gente deve fazer para nós ter fé, ter confiança no Senhor, né? Quero ler para vocês Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobriu a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha que coisa mais preciosa, que nós, meus irmãos, que nós nunca venha nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Que nós sejamos um crente prudente, sábio, cheia das virtudes de Deus. Que nós venha ter coragem de ajudar as pessoas, de ajudar os necessitados, aqueles que precisam de nós, aqueles que precisam de uma oração, aquele que precisa de uma boa palavra, de uma orientação. Eu sei que às vezes nós somos fracos, nós somos limitados e não queremos evangelizar, sentimos às vezes vergonha de falar das grandezas de Deus. Mas que nós nunca venha se envergonhar do Evangelho, se envergonhar de dizer que é um servo de Deus, se envergonhar de praticar a palavra de Deus. Que nós venha ter confiança no que fazemos. Se o Senhor nos tirou do vale da sombra da morte, se o Senhor nos curou, nos libertou, fez de nós uma joia preciosa, é para que nós possamos ir adiante e fazer aquilo que fizeram conosco. Assim como nos evangelizaram, assim como pregaram a palavra para nós também temos que fazer isso. Aí ele diz aqui, porque não me envergonho. Paulo não se envergonhava de pregar a palavra de Deus. Paulo foi machucado, Paulo foi preso, Paulo foi jogado num calabouço, mas ele não negou a sua fé. Paulo era antigamente, no começo lá de Atos dos Apóstolos, fala que ele perseguia os crentes, mas depois ele ficou cego e ele pôde entender que o poder de Deus era maior do que a sua rebeldia. Então para poder ele entender a palavra de Deus, ele ficou cego. Quantas pessoas hoje são cegos? Cego espiritualmente, não materialmente, cego espiritualmente porque não enxerga o caminho de Cristo. Mas Paulo não negou, quando ele conheceu Jesus, ele não negou mais. Ele evangelizou os romanos e os gregos. Ele levou a palavra do Senhor a todos cantos por onde ele passou. E ele escreveu Atos, ele escreveu Romanos, para falar das grandezas de Deus, para falar do amor de Deus. Então que nós seja uma pessoa assim, que nós não venha se envergonhar, que nós não tem de que, nós crentes, nós servos de Deus, nós temos de que nos envergonhar? Não, nós não temos, porque nós anda na presença de Deus, porque nós anda em comunhão com Deus, porque nós aceitamos o Senhor como nosso único Salvador da nossa vida, para nós ser servo de Deus, ungido do Senhor, para que nós seja pregador da palavra. Mas para isso precisa nós não negar nós mesmas.
Se puder, se você tem a oportunidade de dar uma palavra, dê. Se você tem a oportunidade de fazer uma oração, faça. Se você tem a oportunidade de falar das grandezas de Deus, faça. Porque nós temos que ser como Paulo, enfrentar as dificuldades, enfrentar as barreiras, mas nunca negar a nossa fé. A nossa fé tem que estar em cima de tudo, ela tem que ir adiante para que nós venha conquistar as coisas boas do Senhor. Aí diz mais, é o Evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus na salvação de toda criatura, de todo mundo, de todo o Brasil, de todo o país. É aqui, né? Não, aqui. E não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é a salvação para todos aqueles que creem. Se você crê, você será salvo, tu e tua casa, assim como Paulo falou. Se você confia no Senhor, se você acredita nos milagres de Deus, se você tem a intimidade com Deus, você prega o Evangelho da salvação, o Evangelho que vai adiante de você, que vai pregando, ensinando as pessoas a viver bem, ensinando as pessoas a renunciar ao pecado e viver uma vida com Cristo. Não adianta quantas pessoas andam no mundo, trabalha de dia e de noite, trabalha feito um condenado, sendo escravo do trabalho, e quando tem oportunidade gasta dinheiro com coisas que não agradam o coração de Deus. Gasta suas economias com aquilo que não agrada o coração de Deus, que não leva para o céu. Porque esse momento que a pessoa faz as coisas erradas é passageiro. Hoje você está alegre porque você está alegre, mas amanhã você volta à tristeza novamente, volta à ignorância, volta a ser rebelde. Não presta atenção à sua casa, não presta atenção ao crescimento dos seus filhos, não presta atenção, vive no mundo do engano. Eu já vivi isso. Eu já vivi no mundo do engano, eu já vivi no mundo do mundo que não me ensinou nada. Só me trouxe prejuízo, só me trouxe vergonha, só me trouxe coisas que não me levou a lugar nenhum. Mas no momento que eu aceitei Jesus de verdade, que eu não me envergonhei mais do Evangelho de Cristo, eu pude ver o poder de Deus na minha vida, a sabedoria de Deus na minha vida, o progresso de Jesus sobre a minha vida, me ensinando, abrindo meu entendimento, meus olhos para a verdade, para o Evangelho de Cristo, para a salvação. E quando eu tenho oportunidade, eu falo do amor de Deus. E quando eu tenho oportunidade, eu vou adiante e prego a verdadeira palavra. Porque a palavra me salvou e salva aqueles que creem. É preciso crer no Evangelho de Cristo. É preciso crer que o Senhor está conosco. Paulo, ele sofreu muito até ele a confiar no poder de Deus. Ele chegou até ficar cego, mas no momento certo, ele abriu o entendimento dele e os olhos não estavam cegos, estava cego espiritualmente. Quantas pessoas são cegos no mundo de Deus? Quantas pessoas vivem enganadas? Acha que é felicidade, acha que é ser feliz, sentar numa roda de escarnecedores. No outro dia, você está plantando uma semente para você colher depois. Se você está praticando certas coisas, você está plantando uma semente para quando você chegar à sua velhice, você colher. Colher o quê? Um intestino mais fraco, um fígado mais sensível, um pulmão mais sensível.
E por isso a gente tem que nos esforçar. Se você não se esforçar, você nunca vai conhecer o poder de Deus. Se você não ter fé, esperança de vencer, você nunca vai chegar o poder, nunca vai conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus, quando entra na nossa vida, ele faz milagres. Ele lhe dá bênçãos impossíveis de você conseguir. Ele lhe abençoa, ele prospera a sua vida, ele prospera seus filhos, coloca em escolas boas, coloca em lugar, ele ajuda toda a sua parentela. Mas para isso, precisa ter fé em Deus e confiar no poder do Senhor. Acreditar que Ele é conosco, renunciar ao nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba. O nosso orgulho faz nós pecar, o nosso orgulho faz nós viver no mundo da escuridão. O orgulho, a soberba, a ignorância, a estupidez, o egoísmo é uma maldição. Você está debaixo, se você vive com tudo isso dentro de você, você está debaixo da mão do inimigo. Você está sendo escrava do Satanás. Você está sendo escrava para você praticar esses atos que não levam você para o céu, que está impedindo de você conhecer Jesus, está impedindo de você viver com Cristo. Está tendo um empecilho, uma barreira para que você chegue até Jesus. Nós, servos de Deus, não temos que ter orgulho. Mesmo com aqueles que nos ferem, nós temos que dar outra face, porque assim diz a palavra de Deus. Não adianta você diz eu perdoe, mas você não esqueceu. Perdoar é esquecer. Você tem que esquecer as amarguras de alma. Você tem que esquecer o passado e viver o presente. O tempo está pequeno, o tempo está curto. Nós somos uma vela acesa. Na hora nós estamos acesa, depois nós estamos apagada definitivamente. Corra para os braços de Jesus. Mude as suas atitudes, a maneira de falar, de viver. E dele diz mais: de todos aqueles que creem. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro foi o judeu. Os judeus, eles foi jogado dentro de uma panela fervendo de óleo e não foi queimado. Ele teve a fé, depois veio o grego, eles tinham fé, eles acreditavam que ia vencer, que ia batalhar. Aleluia. Porque nele se descobriu a justiça. Porque pelos judeus nós descobrimos a justiça. E a justiça é de Deus. Porque Deus é justo, Ele socorre aqueles que confiam nele. Ele mesmo que, olha, o judeu foi jogado dentro de um tacho de óleo quente fervendo e ele não se queimou. Não triscou sua pele, não encolheu sua pele, não porque ele conheceu o poder de Deus, ele conheceu a justiça. Deus é justo naqueles que confiam nele. Deus faz justiça àqueles que crê. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão abatidos. Aqueles que confiam no Senhor jamais o inimigo vencerá. O inimigo não tem poder de vencer aquele que está com Cristo Jesus. O nosso Deus é sublime e eterno. Aí, a justiça de Deus. E de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, é de fé em fé. É de degrau em degrau que você chega ao trono da glória. É de fé em fé que você vai adiante.
Se você tem fé, se você tem confiança no Rei da Glória, no Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que enviou seu Filho amado para vir nos resgatar da mão do inimigo. Se você tiver fé nele, você vai crescer espiritualmente. Você vai ser uma pessoa amável, compreensiva. Você vai fazer o bem àqueles que lhe faz o mal. Você vai ter força, fôlego de vida para pregar o Evangelho de Cristo, para ter confiança e segurança no que você faz. Mas tem gente que quer fazer da palavra de Deus qualquer coisa. Tem gente que quer brincar de Deus, como Deus seja um boneco. Deus não é um boneco. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é fonte de vida, Deus é refúgio eterno para as nossas tribulações, para as nossas doenças. Mesmo que nós estejamos doentes, nós estamos em Cristo Jesus, nós temos o poder de vencer as batalhas, de poder de vencer as tramóias do Satanás. Porque o inimigo é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir. O que adianta você viver querendo gastar seu dinheiro com coisas que não agradam o coração de Deus? Você tem que agradar a Deus para poder você ter prosperidade. Você tem que ser fiel a Deus para poder você crescer espiritualmente. Você tem que servir a um Deus vivo. Que alegria faz. Hoje você não vê o prejuízo, mas amanhã você vai perceber o prejuízo quando você permanecer no pecado. Porque o pecado, ele flui cada dia mais e ele cega. Ele deixa a pessoa cega, a pessoa não percebe os seus erros, os seus defeitos, as suas ignorâncias. Você não percebe que você tem um filho abençoado, você não percebe que tem um marido do seu lado muito bom. Porque você tem amargura de alma. E quem tem amargura de alma, mesmo que você ganhe milhões e milhões de dinheiro, você não é feliz. Porque você não enxerga, está cego espiritualmente, não enxerga as qualidades das outras pessoas. Todos nós somos falhos. Mas nós temos fé de mudar a nossa natureza, temos fé de mudar o nosso estilo de vida, temos fé de mudar a nossa crença em Cristo Jesus. Nós temos fé de ser uma pessoa amável e compreensiva e fazer o ID de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura. Os que crê será salvo, os que não crê será condenado. Mas olha, porque nele se descobriu a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, de fé em fé nós chegamos ao trono da glória. De fé em fé nós entramos na presença de Deus. De fé em fé nós conquistamos os milagres de Cristo. Para poder você conseguir um milagre, você tem que renunciar. Para poder você ser uma pessoa próspera, você tem que renunciar ao que está dentro de você. Para poder você ajudar as pessoas, para você ter... A Deus diz na palavra dele, se nós crermos no Senhor Jesus, nós teremos a mão estendida para dar e nunca para pedir. Mas para isso você tem que ter fé, para isso você tem que ter vida abençoada. Será que você acha que sua vida é abençoada? Medite, olhe para dentro de você e verifique aonde você está errando. Aonde nós temos que examinar, não é o povo que tem que examinar nós, não. Eu tenho que examinar a mim mesma, para me ver aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, aonde eu estou praticando atos que não agradam ao Senhor. Não adianta, as pessoas não enxergam a nossa beleza, não enxergam o poder de Deus na nossa vida. As pessoas olham para nós e vêm criticar, vêm nos criticar, dizer que nós não estamos fazendo as coisas certas. Por quê? Eles só enxergam o seu orgulho, só enxergam a sua natureza, não enxergam a bondade dos outros.
E nós que estamos em Cristo Jesus, cada dia nós renunciamos o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso eu. Nós tira de dentro da nossa mente e da nossa alma, nós renuncia tudo aquilo de errado, para que nós te aproximamos mais de Cristo, para que nós venhamos ter uma vida eterna com Ele, uma vida consagrada, uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida iluminada pelo Espírito Santo. Quando nós se aproximamos de Deus, nós temos a direção do Espírito Santo, nós temos o renovo. Quando nós renunciamos a nós mesmos, nós se sentimos bem, nós somos capacitados de ajudar a quem precisa. Fica com esta palavra, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha. Muito obrigado pela sua atenção, que o Senhor Jesus possa te alcançar. De fé em fé você possa chegar ao seu destino. De fé em fé você possa ir adiante. Compartilhe-nos na sua rede social, pegue essa live, coloque no seu grupo, mande para as pessoas, faça o ID de Deus. Se você não tem tempo de pregar a palavra, pegue minhas lives e distribui para as pessoas. Faça o ID de Deus. Porque eu só prego a palavra de Deus com amor. Eu não quero nada, eu só quero pregar o Evangelho de Deus. Eu só quero mostrar o amor de Deus. Isso eu quero mostrar para o mundo o que Deus fez comigo e o que Deus vai fazer com você. Se você crer, se você tiver fé e confiança em Deus, você vai chegar lá. Todos os seus sonhos serão realizados. Todas as promessas que Deus fez para você será conquistada. Tudo que Deus tem de bom será entrado no seu celeiro, na sua vida. Você terá um marido abençoado, você terá uns filhos abençoados, uns filhos formados, você terá cada dia as bênçãos do Senhor. E tudo que você ganha será multiplicado 100 vezes mais, se você está com Cristo. Como que a gente pode conseguir as bênçãos de Deus? Tudo que você pegar, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu pão, agradeça a Deus pelo seu alimento, pelas suas compras. Agradeça a Deus pelo seu vestir, pelo seu calçar, pela sua saúde. Agradeça a Deus o seu salário e peça a Deus para multiplicar 100 vezes mais. Que Ele vai multiplicar, que Ele vai abençoar, que Ele vai derramar as bênçãos do céu. Amém? Que a glória de Deus te alcance, que as bênçãos celestiais entrem na sua casa, na sua vida, trazendo paz, alegria, prosperidade e bonança de vida. Que a glória do Senhor esteja sempre com você, na autoridade do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus, em nome do doce Espírito Santo. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Receba o meu abraço carinhoso. Esse aqui é o símbolo do meu canal. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe meus inscritos. Todos aqueles que estão inscritos, seja abençoado na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abraçado por Deus. Amém.